Dia, querida igreja, eu espero que vocês estejam sentindo da casa de vocês, assim como nós estamos sentindo aqui no templo de Deus, a presença do nosso Senhor. Glória a Deus pela vida desses músicos, glória a Deus pela vida de cada um deles. É muito bom sentir, um louvor sincero, é muito bom sentir um instrumento sendo tocado de forma sincera. Como a emoção contagia o nosso coração, como a emoção ela contagia a nossa alma e a gente consegue sentir a partir disso a presença de Deus nas nossas vidas, na nossa igreja. É muito diferente estar aqui em um templo vazio, um templo feito por mãos, levantado para a honra e glória de Deus, para que pessoas estejam aqui presentes e não tem nenhuma pessoa presente. Só tem 5 pessoas aqui que eu consigo contar. Quão difícil é isso? Quão difícil é isso para o nosso coração? Eu preferia muito mais uma igreja lotada, onde os irmãos pudessem estar aqui conosco, congregando, do que uma igreja vazia. Mas a gente sabe do que a gente está passando, a gente sabe dos problemas que estamos vivendo. E essa é uma decisão sábia do nosso pastor, uma decisão pensada, uma decisão conversada com o Senhor. Então nada vai mudar a nossa unidade em Cristo, nada vai mudar o nosso avanço como igreja. Eu espero que agora você tenha um momento com Deus, a partir da palavra que nós vamos conversar aqui hoje. Eu peço para que você foque agora o seu coração na mensagem, para que você imagine que você esteja aqui conosco e você deixe todos os afazeres de lado. Agora não é hora de ficar em celular, agora não é hora de dar uma pausinha e pegar alguma coisa no seu quarto, na sua sala. A sua sala, o seu quarto nesse momento, onde você estiver, é o seu templo. É o Santo dos Santos, onde você está na presença do seu Senhor. Então eu te peço, foque aqui na mensagem. Tente fazer com que essa mensagem valha alguma coisa para você. Que essa mensagem ela possa ser ministrada no seu coração, assim como ela foi ministrada na minha vida quando eu preparei ela. Tá bom? Abra sua Bíblia em Gênesis 37, do versículo 15 ao versículo 20. Gênesis 37, do versículo 15 ao versículo 20. Vocês estão vendo um chat ao vivo, onde vocês podem se entrosar com a gente, onde vocês podem falar alguma coisa. Usem o chat, conversem, falem, mostrem aquilo que vocês estão aprendendo. Eu vou fazer algumas perguntas, vocês respondam se vocês já ouviram, se vocês já falaram, se vocês já vivenciaram, para que a gente esteja concentrado nesse momento. É bom que vocês estejam conversando ali no chat, para vocês prestarem atenção e vocês estarem focados nesse momento, tá bom? Eu vou começar a ler, preste atenção no que diz esses versículos, tá bom? E você vai começar a se lembrar sobre essa história, e depois eu vou fazer um overview até quando chegou nesse momento que a gente leu. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que você está procurando? Ele respondeu: estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: foram embora daqui. Ouvi quando disseram: vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe eles o viram e antes que chegasse conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns para os outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois agora vamos matá-lo e jogar o corpo numa destas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Venham, pois agora vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Pai, nós te agradecemos pelas suas palavras, Pai. Nós te agradecemos pela sua misericórdia conosco, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pelo seu perdão, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pelo seu amor. Nós te agradecemos, Senhor, pelos livramentos que o Senhor nos desse durante toda essa semana. Que o Senhor possa falar, Senhor, aqui a partir desses versículos, a partir da sua história como um todo, Senhor, para mim e para os seus irmãos que estão ouvindo de todo lugar. Que o Senhor nos abençoe nesse momento, que nós tenhamos um momento edificante aqui, Pai.
É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Queridos, a gente aqui está vendo um momento onde irmãos estão tentando matar outros irmãos. E a sociedade, ela diz o seguinte, e eu quero que você comente no chat se você já ouviu alguma frase dessa. Se alguém fizer alguma coisa com você, você deve revidar. Porque você não é um bobo, você não é um burro, você não é, uma linguagem mais pesada, um idiota. Ou você já ouviu falar, perdão? Perdão é para os fracos, perdão é para quem não tem nada na cabeça, perdão é para as pessoas que são frágeis, sabe? Elas não conseguem reagir da forma igual que fizeram a ela, porque são pessoas frágeis. Ou você já deve ter ouvido, em uma família onde acontecem essas desgraças, onde irmãos ferem outros irmãos, tudo que sair daquela família ali vai ser um fruto estragado, vai ser um fruto podre, um fruto que não tem nenhuma edificação, um fruto que vai caminhar o tempo todo longe de Deus. Você já ouviu alguma coisa assim na sua vida? Você já ouviu pessoas do lado de fora falando isso para você? Você já viu a sociedade tentando colocar isso na nossa mente? Porque eu ouço o tempo todo. E aqui nós vemos, os irmãos de José conspirando contra ele. Mas a gente precisa entender o que aconteceu até chegar aqui. O que foi alimentado neles até chegar aqui. E eu vou contar pequenos detalhes importantes do que aconteceu até chegar aqui. Você vai se lembrando. Geralmente a gente começa o ano começando a ler a palavra de Deus. E a gente começa lá de Gênesis, ou a gente começa nos Evangelhos. Mas para quem começou em Gênesis, já deve estar chegando nessas histórias. As histórias que começaram a crescer Israel, o povo de Israel. As histórias que começaram a mostrar quem são os patriarcas da Bíblia. As histórias de famílias que foram escolhidas por Deus para depois serem um povo escolhido por Deus. E aqui a gente começa, pela escolha de Deus a Abraão, que antigamente se chamava Abrão e depois se chama Abraão, e ele é casado com Sara, e esses dois, eles têm uma dificuldade de ter filhos, porque Sara era estéril, e Deus ouve o coração de Sara e dá a oportunidade dela ter um filho, que se chama Isaac, e Isaac, vai crescendo, porque antes disso, Deus tenta provar Abraão para ver se ele era realmente um servo fiel, e manda ele sacrificar o próprio filho. Abraão vai até um lugar e leva o seu filho para sacrificá-lo, mas Deus para naquele momento e fala que não precisa, porque vê que ele é um servo verdadeiramente fiel. E esse Isaac, ele vai crescendo, e o seu pai pede para que um servo vá procurar uma esposa para ele. E chegando lá, ele se encontra com Rebeca, uma mulher que é uma pessoa gentil, uma pessoa que se preocupa com os outros. Então escolhe aquela dali para se casar com Isaac. Isaac conhece Rebeca, e aí eles começam a se relacionar, mas Rebeca também não tem a capacidade de ter filhos, é estéril. E depois Deus também concede o poder, a possibilidade dela viver essa bênção na vida de uma mãe, que é ser mãe. Uma bênção na vida de uma mulher, que é ser mãe. E Rebeca engravida e tem 2 filhos, que saem praticamente ao mesmo tempo, que é Esaú e Jacó. E Esaú sai primeiro, o cara que tem a progenitura, a primogenitura, e depois no seu calcanhar sai Jacó. Só que Esaú, ele não se preocupava tanto com a primogenitura. Era uma pessoa que não tinha tanta maldade no coração, era uma pessoa que não tinha tanta malícia, era uma pessoa que também não queria os deveres, e os direitos da primogenitura. Então ele vende essa bênção através de um prato de comida, porque ele estava faminto para o seu irmão mais novo, Jacó. E Jacó, ele recebe essa bênção do irmão, mas ainda não recebe do seu pai, que era Isaac. Só que Isaac, ele começa a envelhecer, ele começa a ter problemas de vista, problemas de saúde, e vai ter uma época que ele vai falecer. Então ele chama Esaú para dar a bênção para ele, pede para Esaú ir caçar um animal e depois preparar um prato para que ele coma e ele seja abençoado. Mas Rebeca ouve tudo isso e fala assim: Jacó, vem aqui,
vamos preparar um prato para o seu pai e você que vai receber a bênção. Eu vou pegar um pelo para esconder aqui que você não tem pelo, porque seu irmão tem, e você vai ficar com cheiro aqui dele, e você vai lá e vai pedir a bênção para o seu pai. Porque Isaac gostava mais de Esaú, que tinha um espírito mais de caçador, um espírito mais de aventureiro, um espírito mais de homem, um espírito mais sagaz naquela época. E Rebeca gostava mais de Jacó. Então tinha uma divisão. Então Jacó vai até o seu pai, ofertando esse prato de comida, ofertando aquele momento com o pelo, né, cobrindo os seus braços para tentar esconder aquilo dali. E ele é abençoado por seu pai. E com isso o seu irmão fica irado, fica com ódio. E chega aos ouvidos da sua mãe, que fala para Jacó: Jacó, foge. Foge porque o seu irmão vai te matar. Foge, vai para um lugar muito distante, porque eu não quero que você morra. E chegando Jacó no lugar onde ele iria ficar, ele conhece uma mulher que se chama Raquel. Mas Raquel tinha um responsável que se chamava Labão, e ele não queria dar o direito para Raquel se casar com Isaac. Então Jacó fala: eu vou trabalhar 7 anos para que essa mulher seja minha, você concorda? Então Labão concorda e ele trabalha 7 anos. E quando termina o 7º ano, Labão fala: nós aqui não demos o direito da mais nova se casar antes da mais velha. Então você vai se casar com Lia. Jacó se casa com Lia, mas ele amava Raquel. E ele trabalha mais 7 anos para ter Raquel. Só que Raquel era uma mulher também infértil. Perceba isso só. Não é o foco da nossa mensagem hoje, mas olha de onde Deus construiu um povo. Ele poderia ter escolhido um povo já formado, um povo já edificado, um povo forte, uma nação forte, mas ele escolheu 3 mulheres seguidas estéril para mostrar o seu poder, para mostrar quem ele é e que ele é o único Deus que pode transformar uma mulher estéril em uma mulher grávida, uma mulher fecunda, uma mulher que tem a possibilidade de construir uma nação. E aí, como Raquel não tinha filhos e não tinha a possibilidade de ter filhos, a Lia, tem filho antes de Raquel. E Raquel tem um certo momento que ela se estressa com isso. Ela fala assim: eu vou dar minha serva para você, porque eu quero que você tenha uma filha da minha serva. E Raquel vai lá e também dá a serva. E nascem vários filhos, e Raquel ainda não teve o seu filho, até certo momento que Deus vê bondade no coração dela e dá a possibilidade dela ser mãe também. Só que nesse momento nasce José, e depois de um tempo, do mesmo ventre de Raquel, vai nascer Benjamim. Só que eu te falei que Jacó gostava muito mais de Raquel do que de Lia. Ele queria Raquel, ele queria a mulher da sua vida, Raquel. Mas Labão colocou Lia no seu caminho. Labão disse que só iria dar Raquel se ele se casasse com Lia antes. Então, ele ama mais José. A Bíblia diz que Jacó ama mais José. Então, uma pessoa que ama mais outra pessoa, ela vai dar mais atenção para alguém. Uma pessoa que ama mais a outra vai dar mais carinho para alguém, vai dar mais atenção, vai dar mais chamego. E olha só a mente dos seus irmãos já começando a crescer. Olha o pensamento já começando a mudar. Depois o pai dá uma túnica para José, alimentando ainda mais a inveja, alimentando mais ainda o ódio do coração dos seus filhos. E José, para acabar de uma vez por todas, ele tem 2 sonhos, em que refletem mais ou menos a autoridade que ele terá futuramente sobre sua família. E quando isso acontece, acaba qualquer tipo de sentimento bom. Quando isso acontece, o ódio, a ira, toma conta do coração de todos os outros irmãos de José. Menos de Benjamim, que era filho da mesma mulher. E chega nesse momento que a gente está vivendo aqui. Chega nesse momento que a gente está lendo a palavra aqui. E aí eu te pergunto, o que José faria? O que José iria fazer? O que José iria
planejar na sua mente se ele seguisse todas aquelas frases que eu te falei no início. Se ele seguisse todos os pensamentos que a sociedade diz para a gente fazer, ele iria fazer a mesma coisa que os seus irmãos fizeram com ele. E hoje eu te digo, Paulo ele é muito sábio quando ele diz: nós não podemos nos conformar com os padrões do mundo. Em Romanos, Paulo diz isso para o povo de Roma, da igreja de Roma. Ele diz: vocês não devem se conformar com os padrões do mundo. Porque Paulo sabe que os padrões do mundo eram padrões falhos, eram padrões pecaminosos, eram padrões sujos, padrões imorais, padrões que não levavam ninguém a ter frutos. E esse não se conformar é como se você pegasse um sapato que é muito menor que o seu pé e você tentasse espremer o seu pé nele para que o seu pé coubesse nesse sapato pequeno. Então é como se você fosse grande demais e tentasse entrar em uma forma que o mundo cria para você. E entrando dessa forma, você iria seguir os padrões do mundo. E Paulo, muito sábio, diz que nós não devemos nos conformar com o mundo. Então, continuando aqui, José, ele é vendido como uma mercadoria, como objeto. E você imagina a mente de José, vendo tudo isso que os seus irmãos estavam planejando, vendo tudo isso que os seus irmãos fizeram. E ele é vendido para os midianitas, e os midianitas vendem José como uma mercadoria para Potifar, como se fosse um escravo de verdade. Só que José, ele tinha algo diferente. José tinha algo perceptível diferente na vida dele. José tinha a presença de Deus na vida dele. Onde José passava, José tinha Jesus, tinha Deus com ele presente. José tinha Deus influenciando a sua mente, influenciando o seu coração. E é rápido, é uma atitude rápida, é algo que muda muito rápido quando José está na casa de Potifar e ele percebe que tudo que José coloca a mão, ele prospera, ele cresce, ele muda, porque Deus está na vida dele. E Potifar já coloca ele como mordomo de sua casa e fala assim: você vai tomar conta de tudo que é meu, porque você é próspero, você tem Deus em sua vida. E José, ele é confrontado, né? Ele vive uma situação dentro da casa de Potifar, porque a esposa de Potifar vê beleza nele, vê algo que atrai ela e chama ele para ir para sua cama. Mas José recusa, e ela arma uma situação para tentar incriminar José. E eu quero que você pense aqui nesse momento: se José estivesse vivendo uma vida de vingança, uma vida onde ele planejava se vingar, onde ele vivia uma vida pensando nos outros que fizeram todo o mal para ele, você acha que ele teria discernimento de separar o que era certo e o que era errado? Uma vida de vingança, uma vida onde você pensa 100% do seu tempo em se vingar da pessoa que fez algo para você, é uma vida de cegueira, é uma vida sem visão, é uma vida onde você pensa somente no que os outros fizeram e você tenta armar algum momento para você se vingar. Só que José, em nenhum momento ele tem isso na sua vida. José, em nenhum momento ele escolhe viver isso. José, em nenhum momento ele vive isso. Então, os seus olhos estão abertos para o que Deus vai fazer. Os seus olhos estão abertos para o que Deus vai realizar na sua vida. Às vezes nós nos preocupamos tanto do que os outros fizeram conosco, nós não liberamos o perdão, nós não liberamos coisas boas para a vida daquelas pessoas que fizeram algo ruim para a gente, e isso faz com que nós nos tornemos pessoas sem pensamentos bons, sem pensamentos de prosperidade, sem pensamentos de bonança, sem pensamentos amorosos. Você já percebeu onde você está num momento ali e aparece a pessoa que fez algo para você, e você pode até aproveitando aquele momento até onde a pessoa chegar, e quando aquela pessoa chega, você muda tudo na sua mente e você começa a se isolar, você começa a nada ali, você poderia estar rindo de qualquer coisa que estava acontecendo ali, mas aquela pessoa em específico chega, nada mais ali tem graça, porque você pensa em tudo que ela fez para você. Você pensa em todas as atitudes que ela teve coragem de realizar contra você. Nada mais tem graça ali. Só que José, ele não vivia isso.
José, mesmo em momentos de dificuldade, ele conseguiu ter alternativas na sua cabeça. Ele em nenhum momento se afastou de Deus. Ele em nenhum momento se afastou da sensibilidade espiritual na sua vida. E ele vai para uma prisão, e ele, naquele momento ali, naquela prisão, ele também se torna referência para o carcereiro, que coloca os presos sob sua responsabilidade. E José, ele vive um momento, que começa a preparar ele para sair dali, onde o copeiro do faraó e o padeiro do faraó têm sonhos, e ele consegue discernir, ele consegue interpretar. E depois ele, acertando esses sonhos, depois de 2 anos, o copeiro vai se lembrar dele e falar: olha só, tem um cara naquela prisão lá, que se chama José, e ele tem o poder de interpretar sonhos. E aí Faraó chama José para caminhar lá, para interpretar o sonho. Ele fala: aconteceu isso no meu sonho. Ele fala: é um sonho só. Você vai passar 7 anos de bonança, 7 anos de prosperidade, você vai ter muito alimento, mas depois de 7 anos também a fome vai vir e a miséria vai vir. E José, Faraó vendo aquela sabedoria de José, Faraó vendo que ele tem uma sensibilidade, que ele consegue interpretar bem os sonhos, coloca a responsabilidade do Egito nas mãos de José. E José se torna governador, o seu nome muda, ele se casa e ele vai prosperando. Durante 7 anos ele vai acumulando comida, ele vai acumulando alimento, ele vai acumulando sais, com todo tipo de comida, para depois dos 7 anos de fome, ele pudesse vender, ele pudesse ter aquilo dali abastecido para alimentar o seu povo. E chega no momento que a sua família, a família que um dia tentou armar algum plano contra José, tem a necessidade de procurar no reino do Egito comida, porque eles estavam famintos, eles estavam sem fome. Tales, chegou o momento propício, chegou o momento certo para José se vingar. A sociedade diz agora para a gente: José, vai lá e acaba com seus irmãos. José, vai lá e mata os seus irmãos. José, vai lá e aniquila de uma vez por todas os seus irmãos. Agora é o momento, você está por cima. Lembra daquele momento que eles te venderam? Lembra daqueles momentos que eles quiseram te matar e você ouviu tudo isso? É o momento de você se vingar. Mas José, com seu coração limpo, com seu coração sem maldade, com seu coração onde o perdão habitava, onde uma vida de perdão era exercida, ele mostra o que nós devemos fazer. Ele mostra que nós devemos perdoar qualquer circunstância. Ele mostra que nós devemos ter a sabedoria de vivermos uma vida limpa, independente do que fizeram conosco. E José, ele começa a chamar os seus irmãos, depois ele chama o seu pai, e ele separa um lugar para eles morarem, eles trazem os seus gados, eles vivem uma vida perfeita, eles vivem uma vida boa, tudo abastecido por José, tudo preparado por José. Tudo preparado pelo filho que os outros irmãos tentaram matar. Tudo preparado pelo filho que os outros irmãos tiveram inveja e cometeram quase um ato de homicídio ali, de assassinato. Por um coração onde tinha Deus e onde tinha perdão. E mais para frente, Jacó, pai de José, iria morrer. E parecia que estava tudo limpo, parecia que estava tudo perfeito, que os irmãos já tinham entendido que José tinha perdoado, parecia que já estava tudo na mais perfeita ordem. Mas quando Jacó morre, os irmãos falam assim: cara, será que José ainda tem ódio de mim? Será que José ainda tem raiva da gente? Vamos falar que o irmão, o nosso pai falou para ele não matar a gente, para ele não fazer nada com a gente. Vamos tentar criar mais uma mentira aqui. Meu irmão, quando você tem uma vida de perdão, outras pessoas não vão entender a sua vida. Outras pessoas não vão entender porque você perdoou. Outras pessoas não vão entender porque você vive isso. As pessoas vão ficar com medo de você. As pessoas vão ficar receosas porque fizeram alguma coisa com você e vão esperar que você faça algum dia alguma coisa. E elas não vão entender. Elas vão ficar acuadas. Quando meu pai morrer, o meu irmão vai fazer alguma coisa comigo, porque eu fiz com ele no passado. Não, deixa eles pensarem, deixa eles imaginarem, mas você vive uma vida de perdão,
você vive uma vida diferente, você vive uma vida com Deus. E uma vida com Deus é uma vida diferente do que a sociedade nos impõe. É uma vida diferente do que a sociedade escolhe para nós. É uma vida que mostra, nós devemos perdoar independente do que fazem conosco. Tá, Thales, eu não tenho problema disso. Eu não tenho problema de pedir perdão. Eu não tenho problema quando as pessoas fazem alguma coisa e eu peço perdão. Eu não tenho nenhum problema disso. Mas às vezes você tem o problema de não se auto-perdoar. Às vezes você tem um problema de não pedir, não ofertar o perdão para você mesmo. Thales, eu não estou entendendo. Sabe aquele passado sujo seu? Sabe aquelas coisas que você fez no passado e que hoje te assombram? Sabe aquilo que aquelas ações, aquelas escolhas que você tomou no passado e que hoje você vive de uma forma diferente, mas tudo que está lá atrás te assombra e te trava e te priva de viver uma vida mais forte com Deus, uma vida de mais sensibilidade espiritual, uma vida de mais amor, uma vida de mais paixão, uma vida mais amorosa. Você precisa liberar perdão para isso. Você precisa olhar para aquele seu eu lá no passado e liberar perdão para isso. Você precisa olhar para aquela antiga criatura que não era imagem e semelhança de Deus e falar: eu te perdoo, porque Jesus já te perdoou, porque Jesus já morreu na cruz por você, e Ele diz que o fardo dele é leve, e independente das coisas que você fez, eu te perdoo. A minha vida hoje é diferente. O que você fez no passado está lá guardado, está apagado, está guardado para nunca mais me assombrar, está guardado para nunca mais me lembrar, porque hoje eu vivo uma vida olhando para Deus. Hoje eu vivo uma vida olhando para o meu Jesus que me salvou e que me purificou de todos os pecados. Em 2 Coríntios 5,17 vai dizer: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Isso é muito importante, meu irmão, porque às vezes você não está vivendo uma vida verdadeiramente com Deus, porque você está travado no que está te assombrando. Você está travado no seu antigo eu. Você está travado na sua antiga criatura. E às vezes o inimigo, ele usa isso para nos assombrar. Às vezes o inimigo usa tudo aquilo que você errou no passado para mostrar: você é assim, você é desse jeito, você é dessa forma, você age assim, você não presta, você é um adúltero, você é um viciado em drogas, você é um criminoso, você xinga, você maltrata os seus pais, você não vive em unidade com seus irmãos em Cristo, você faz fofoca. Mas a nossa identidade em Cristo Jesus nos mostra algo diferente. A nossa identidade em Cristo Jesus nos mostra que se nós nos arrependermos de todo o pecado e crermos em Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós somos filhos de Deus. Essa é a sua identidade. A sua identidade não é aquela que ficou no passado. A sua identidade não é aquela que te assombra hoje. Se livre disso, meu irmão. Se livre de tudo aquilo que te amarra, de todas as suas amarras, de tudo aquilo que você pensa e te deixa mais longe de Deus. Se livra disso. Se livra disso. Eu estava vendo um vídeo recentemente do Luciano Subirá, e ele diz sobre o momento em que os amigos ali de Samuel entraram na fornalha, e que eram 3 homens, 3 homens entraram na fornalha que estava muito quente, e aquelas pessoas que botaram eles na fornalha morreram só de abrir a porta. Era tão quente que eles morreram só de abrir a porta, os que não estavam com Deus. Preste atenção nisso. E esses 3 homens entraram, e depois homens viram 4 ali. O outro homem da fornalha estava ali para proteger os seus filhos. E quando eles saem daquela fornalha, nada aconteceu. Eles estavam perfeitamente vivos, perfeitamente sãos, sem nenhum machucado, nada alterado no seu corpo, sem nenhuma mancha de fogo, sem nenhuma mancha de queimadura. E a Bíblia fala que a única coisa que queimou ali foram as suas amarras. Foram as amarras que estavam prendendo os seus filhos.
Foram as únicas amarras que estavam prendendo os servos de Deus. E hoje eu te falo nessa manhã, meu irmão, deixa que Deus, através do seu poder, liberte as suas amarras. Deus é o único que vai livrar as suas amarras. Deus é o único que vai livrar o que está te prendendo. Deus é o único que vai livrar o que está te prendendo e que vai te tornar, mesmo assim, apesar da dor, apesar da dificuldade, apesar daquilo que parece estar te consumindo por fora, mas Ele vai te preservar. E a única coisa que Ele vai tirar da sua vida são as suas amarras. Meu irmão, uma vida de perdão é uma vida que te edifica. Uma vida de perdão é uma vida que te alimenta, é uma vida que te aproxima de Deus. Hoje eu te incentivo a viver uma vida de perdão. Hoje eu te incentivo a viver uma vida com Deus e que você perdoe por qualquer circunstância. Tanto aqueles que fizeram alguma coisa com você, quanto o seu antigo eu que fez alguma coisa com você. E eu queria contar um testemunho. Antes do pessoal tocar, o pessoal pode fazer o fundo musical, mas eu queria dar um testemunho do que aconteceu comigo e com a Ariane nessa sexta-feira. Eu estava trabalhando, né, lá no meu apartamento, eu estava trabalhando no computador, estava numa reunião, a Ariane estava trabalhando também, fazendo alguma coisa. E do nada eu particularmente não ouvi nada, eu estava com fone de ouvido, eu estava ali concentrado na reunião, tinha acabado de começar uma reunião. E do nada a Ariane vem gritando para o meu quarto, corre, 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 está pegando fogo, desce, já está todo mundo lá embaixo. E assim, eu vi que não estava pegando fogo no meu apartamento, eu falei assim, não, tem que terminar a reunião. E ela falou, não, Thales, vamos embora, vamos descer. E eu calmo, falei assim, gente, está pegando fogo aqui. E ela desesperada, eu falei, gente, está pegando fogo aqui, eu vou precisar desligar. Eu fico imaginando o pessoal que ouviu isso, desesperado. Está pegando fogo, eu vou descer, depois a gente continua a reunião. E quando a gente desceu, tinha um monte de gente lá embaixo, estava pegando muito fogo no 12º andar, a gente mora no 8º andar. E depois tem os vídeos, o fogo consumiu tudo. O fogo consumiu, lambeu tudo. E a gente percebe, né, depois desses momentos, o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso. Ele nos liberta de todo mal, Ele nos livra de todo pecado. Ele nos faz viver emoções assim, mas Ele nos poupa. Nenhuma pessoa ficou ferida naquele prédio, nenhuma pessoa. O apartamento ele queimou, mas já estão fazendo vaquinha para ajudar a proprietária. Mas ninguém ficou ferido. E a gente ficou proibido, né, de voltar para o apartamento, porque a defesa civil estava fazendo alguma perícia. E a gente não conseguiu dormir lá nem ontem. E hoje a gente ficou na casa nem anteontem nem ontem. A gente dormiu na casa da minha sogra. E ontem a gente dormiu na casa dos meus pais. E eu fico pensando, se os meus pais e os pais da Ariane, ou os pais das pessoas que estavam ali e não conseguiram dormir em casa, guardassem todas as besteiras que a gente fez no passado, todas as discussões, todas as desobediências, e ficassem guardando, quando eles precisarem da gente, a gente vai se vingar. Quando eles precisarem de nós, a gente não vai dar a oportunidade deles dormirem na nossa casa. A gente vai ser ruim com eles, assim como José poderia ter tido. Então eu quero te incentivar hoje, meu irmão, a viver uma vida de perdão. E viver uma vida que você não espere o pior das pessoas. Elas podem até fazer alguma coisa com você, mas não espere isso. Dê uma confiança, dê um voto de confiança. Dê uma chance para elas. Que Deus te abençoe. Enquanto eles vão tocar essa música, eu te peço que você feche os seus olhos e você pense em tudo aquilo que já fizeram para você. E se você tiver alguma coisa que te trava hoje, alguma coisa que te prende de viver um novo com Deus, alguma pessoa que te machucou no passado, eu te incentivo a depois do nosso culto você ir e pedir perdão, você aceitar o perdão, você falar, tudo bem o que aconteceu no passado, eu quero viver uma vida 100% no meu Deus, e Ele me ensina a viver assim. Ele me ensina a viver uma vida de perdão, assim como José me ensina.
Que Deus te abençoe, meu irmão.